Olá, pessoal! Tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da primeira série. Sou a professora Núbia Mello e o tema da nossa aula de hoje é Reações Químicas. Nós vamos trabalhar o balanceamento das equações, parte 1. Bom, balanceamento. O balanceamento ele tem como lei a conservação das massas, onde ele diz: a massa total de uma reação química ela é constante. Os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química. Simplesmente eles se transformam. E quem é responsável por essa lei é o Antoine Lavoisier. Então, nessa aula, a gente vai estar identificando a quantidade de átomos presente em cada substância no lado dos reagentes e identificando a quantidade de átomos de cada elemento químico no lado dos produtos. Por quê? De acordo com esse cientista, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente vai estar trabalhando dentro das reações, identificando quantidade dessa substância, que é identificado pelo coeficiente estequiométrico, que vai estar nos indicando o número de mols. A gente vai estar identificando a quantidade de átomos de cada um desses elementos químicos. Então, o balanceamento é exatamente isso, deixar equiparado a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. Por isso que se existe essa conservação das massas, porque a quantidade de átomos é igual dos dois, ok? Então, nós temos aqui. Como os átomos eles não são criados nem destruídos, esse artifício matemático ele é conhecido como balanceamento. O recurso que utilizamos para realizar o balanceamento de uma equação química é utilizar números inteiros, que eles são conhecidos como coeficientes, posicionados sempre à esquerda da fórmula da substância, seja do produto ou seja do reagente, e convencionalmente sempre utilizamos os menores números inteiros possíveis. A gente vai estar vendo os exemplos para identificá-los, ok? Então aqui, ó, primeira coisa que a gente precisa fazer, identificar se a equação ela está balanceada. Então nós temos aqui reagentes, produtos. Primeira coisa que a gente pode observar, os mesmos elementos químicos que estão aqui no lado dos reagentes, eles são os mesmos que estão no produto. Então, nós temos aqui Mg, o H e o Cl. Mg, Cl e H. Eles não estão na mesma ordem, mas são os mesmos elementos químicos. Então, nós vamos contar a quantidade de cada um deles. Lado dos reagentes, Mg só tem um, o hidrogênio só tem um, e o cloro só tem um. Lado dos produtos, o magnésio, que é o Mg, só tem um, o hidrogênio tem dois e o cloro tem dois. Então, o que a gente pode observar aqui? Essa equação ela não está balanceada, porque a quantidade de átomos dos elementos químicos no lado dos reagentes é diferente do lado dos produtos, ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Nós temos aqui lado dos reagentes, lado dos produtos. Então, nós vamos contar a quantidade de átomos de cada um desses elementos químicos. Lado dos reagentes, nós temos o alumínio igual a 1, o cloro igual a 2. Lado dos produtos, o alumínio só tem um átomo e o cloro tem 3. Então, essa equação ela também não está balanceada. E como que a gente pode identificar essa quantidade de átomos? Olhando para o índice, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, o índice, ele indica a quantidade de átomos de cada elemento químico. Então, aqui o cloro, ó, índice 2 aqui, ó. Professor, e cadê o 1 do alumínio? Só para recapitular. Quando o índice ou o coeficiente estequiométrico, que fica aqui, ó, na frente ou do lado esquerdo da substância, for 1, ele não vai aparecer, tá? Então, a gente identifica o índice aqui nessa parte inferior do símbolo dos elementos químicos, tá bom? Então aqui, quais são as regras, ou então quais são os métodos que nós temos para balancear as equações? Tem dois, os principais. Então nós temos método por tentativa, como o nome já diz, nós vamos estar tentando através dos números inteiros, e quando a gente trabalhar o método da tentativa, são aquelas reações químicas que não têm transferências de elétrons.
E temos o método da oxirredução, que é quando ocorre a transferência de elétrons. São aqueles elementos químicos que vão doar e aqueles elementos químicos que vão receber. Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando o balanceamento pelo método da tentativa, que são aquelas reações que não ocorre transferência de elétrons. Vamos ver aqui as regras? Então, balanceamento por tentativa. Primeiro, nós precisamos escrever a quantidade de átomos de cada elemento químico, como a gente viu anteriormente. Então, a gente tem que identificar a quantidade para a gente ver quem são os elementos químicos que estão diferentes. Segundo, iniciar o balanceamento nos elementos químicos que aparece apenas uma vez em cada um dos membros. E ele precisa possuir o maior número de átomos com índice maiores, tá? A gente vai estar vendo isso no exemplo. Devemos escolher começar pelo que tiver maior quantidade de átomos e, em seguida, prosseguir com os demais elementos químicos. Então, isso aqui é uma regrinha, você não precisa decorar todas as vezes que você for fazer o balanceamento de uma equação. Você pode ter ela ao seu lado para estar facilitando o seu estudo, ok? Então, vamos ver aqui. Primeiro exemplo. Então, nós temos aqui, o que a gente precisa fazer no primeiro passo? Identificar a quantidade de cada um dos elementos químicos. Então, de cara, a gente já pode perceber o quê? Nessa reação química, nós temos 3 elementos químicos diferentes. O ferro, o enxofre e o oxigênio. Então, vamos contar a quantidade? Lado dos reagentes, o ferro só tem 1, enxofre tem 2, oxigênio tem 2. Lado dos reagentes, o ferro tem 2, o enxofre tem 1 e o oxigênio tem 5. Então, de cara, a gente já pode observar que essa equação não está balanceada. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, nós colocamos o número 2 na frente dessa substância, porque lado dos produtos, ferro tem 2. Lado dos reagentes, ferro tem 1. Então, quando a gente multiplicar 2, então o que a gente faz também aqui? Quando a gente colocar o número na frente da substância, nós vamos multiplicar esse número, que ele é chamado de coeficiente estequiométrico, pelo índice desse elemento químico. Então, o ferro não é 1, então vai ficar 2 vezes 1, então ele vai ficar igual a 2. Só que essa substância ela é composta, então nós não podemos deixar de multiplicar também pelo índice do enxofre. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Professor, eu vou multiplicar pelo índice do oxigênio? Não, porque essa substância ela é simples, então ela é outra substância. Aqui não. Essa substância composta tem 2 elementos químicos, então nós multiplicamos coeficiente estequiométrico pelo índice que indica a quantidade de átomos, ok? Então, o que a gente pode observar? O ferro já está ok, ó. Tem 2 ferros no lado do produto, 2 ferros no lado do reagente, ok? Então, o próximo que a gente vai estar balanceando é o enxofre. Aqui, ó, no lado dos reagentes nós temos 4, lado do produto só temos 1. Então, quando a gente multiplica 4 vezes 1, vai ficar 4. Só que essa substância ela é composta, então a gente também tem que multiplicar o coeficiente estequiométrico pelo oxigênio. Então, 4 vezes 2, 8. Só que nós temos mais oxigênio no lado dos produtos, certo? Temos aqui, ó, 3. Então, 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Então, quando a gente for contar a quantidade de átomos, a gente tem que olhar todas as substâncias que têm o elemento químico, ok? Então, aqui, ó, o oxigênio ficou com 11, lado dos produtos. Quando a gente trabalhar com oxigênio, vai ter algumas situações que ele vai ter número ímpar. Quando isso acontecer, nós vamos colocar o número ímpar numa fração e o denominador vai ser o 2, ok? Então, nós vamos multiplicar todos os coeficientes dessa reação química por 2 para que eles tenham o menor número possível. Então, a equação ela está balanceada. O que a gente pode observar? Os coeficientes estequiométricos. Então, é 4, 11, lado dos reagentes, lado dos produtos, 2 e 8, ok? Então, aqui, ó, reagente, nós temos 4 átomos de ferro, 8 átomos de enxofre. No total, nós teremos 22 átomos.
Aqui, ó, contando a quantidade de átomos do ferro tem 4, enxofre tem 8, oxigênio tem 22. Então, todos os elementos químicos, lado dos reagentes, a mesma quantidade nós podemos identificar, lado dos produtos. Então, essa equação ela está balanceada, ok? Outro exemplo, nós temos aqui, primeiro passo, a gente precisa escrever a quantidade de átomos de cada elemento químico. Então, a gente põe a reação química aqui. Lado dos reagentes, zinco tem 1, hidrogênio tem 1, cloro também. Lado dos produtos, zinco tem 1, hidrogênio tem 2, cloro tem 2. Então, quem que a gente vai iniciar o balanceamento? Ó, a gente pode começar pelo cloro. Então, o cloro no lado dos produtos tem 2. Lado do reagente tem 1. Então, nós vamos adicionar o 2 aqui na frente da substância que tem o hidrogênio e o cloro, para que mude aqui a quantidade dos átomos, desses elementos químicos, ok? Então, quando a gente colocou o 2 aqui, o que aconteceu? Ó, equiparou ou deixamos a mesma quantidade de átomos desses elementos químicos. Então, agora o que a gente pode observar? Que a equação ela está balanceada, ok? Vamos para o exercitando? A equação corretamente balanceada é... Então, eles nos deram 5 reações químicas e nós vamos identificar qual dessas reações ela está corretamente balanceada. Então, na letra A, a gente vai observar, ó, o ferro tem 2 lado do reagente, 2 lado do produto. Oxigênio tem 2 aqui no lado do reagente, 3 no produto. Então, ela não está balanceada. Letra B, nós temos aqui, ó, 2 ferros no reagente. No produto, nós temos 4, porque tem um coeficiente, 2 vezes 2, 4. Então, essa equação ela também não está balanceada. Letra C, tem 4 ferros aqui no lado do reagente. No produto, só temos 2, então ela também não está balanceada. Aqui, letra D, o ferro no reagente só tem 1, no produto tem 2, então ela também não está balanceada. Bom, então a alternativa correta é a letra E, então ela está corretamente balanceada. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente trabalhou balanceamento das equações químicas, que tem como objetivo equiparar a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. Não deixe de acessar a plataforma Eduque, bons estudos e até a próxima aula.